Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu tô aqui toda semana, terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você não tem recebido notificação do YouTube, vem aqui toda semana. Nós postamos o vídeo, mudamos o horário da parte da manhã, agora vai ser às 8 horas de Brasília. Vamos ao caso de hoje. Eu vou dar informações a respeito desse caso, mas eu li esse caso através dos documentos da corte. Então vocês vão ver que algumas coisas que eu vou falar estão totalmente contrárias ao que vários youtubers têm falado. Então levem em conta que o que eles falaram então está errado, porque o que eu estou falando está baseado em documentos que eu li da corte, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, ela falou uma coisa totalmente diferente que fulano falou. Quase todos os meus casos eu pesquiso na corte. Online, eu tenho acesso aqui, para eu poder ver. Não são todos os casos, mas eu diria que 70% dos meus casos eu procuro online, tá bom? Vamos lá. Esse caso ocorreu em Massachusetts. Essa casa ficava apenas a 4 quarteirões da distância de uma delegacia de polícia. Dia 28 de agosto de 2014, a história de Erica Murray. Erica havia crescido em uma zona rural rica. Era uma garota comum, de uma família de classe média, ela gostava de jogar beisebol, ela gostava de nadar na piscina da casa dos pais dela. Sua mãe, Sharon Murray, era uma mãe presente na vida dela, o pai dela trabalhava como mecânico. Sua família era descrita pelos vizinhos como uma família normal, e ela era considerada uma adolescente, diria que normal. A Erica, ela se importava com a aparência, quando ela estava ali no colégio, high school, ela conseguiu um bom emprego no McDonald's e ela foi levando a vidinha dela e eis que ela acabou esperando um bebê aos 17 anos de idade. E com medo de contar para a sua família, né? Porque o rapaz era 8 anos mais velho do que ela, eles trabalhavam juntos. Mas, quando os pais souberam, eles aceitaram o rapaz, o Rivera. Vou chamá-lo pelo segundo nome dele, tá? Ele era o namorado dela na época e ele acabou indo morar na casa dela, junto com a Erica e a família dela. A família ajudou no que podia e ela teve uma filha chamada Kayla. 2 anos após, ela ficou grávida novamente e teve um filho chamado Nicholas. Mas o casal mudou-se para a casa da irmã do Rivera. Segundo dizem, lá ele virou uma outra pessoa. E ele passou a ser controlador, não permitiu que ela fosse mais ver os pais dela, não permitia que eles viessem à casa deles, mandou ela sair do trabalho e ela não podia mais ter amigas. A família achava que não podia ir na casa dela, talvez ela tivesse vergonha de morar na casa, o que não era verdade. A Erica, após casada, passou a não cuidar da aparência, chegando a ficar semanas sem tomar banho, mas ela cuidava dos 2 filhos, que na época o menino, o Nicholas, tinha 10 anos e uma filha, a Kayla, de 13 anos. O filho dela podia ir na casa do vizinho, o Pete. O nome dele não é Peter, foi dado um nome na imprensa como Pete, ok? Mas o vizinho não poderia ir na casa da Erica. A vizinha era Betsy Brown, ela era a mãe do Pete. Os meninos estavam sempre ali brincando na casa dele, do Pete. Em 26 de agosto, essa vizinha conversou com a Erica Murray e a Erica perguntou se ela poderia olhar o filho dela por um tempo, porque ela precisava ir até a cidade junto com a filha dela, que ela morava numa área mais rural. E ela concordou. No dia 27 de agosto, as crianças estavam brincando. A certa altura da tarde, a vizinha deixou os meninos andando de skate na garagem enquanto ela correu ali para uma loja. Só que antes de chegar na loja, ela recebeu um telefonema do seu filho, dizendo que queria que ela voltasse para casa. Porque as crianças estavam brincando na casa dela, só que em determinado momento as crianças acabaram indo brincar no quintal da casa da Erica Murray. Quando ela se dirigiu até a casa, porque o menino estava desesperado dizendo, abre aspas, não consegui fazer com que os bebês parassem de chorar, fecha aspas. Ela pensou, mas que bebês? Não tem bebê na casa? Ela correu, dirigiu lá para a casa da Erica. Quando ela chegou lá, ela ouviu o bebê chorando e um gritando. Ela entrou dentro da casa, onde ela quase desmaiou com o cheiro. Ela encontrou um bebê de 6 meses, mais ou menos, e uma criança pequena, molhadas, sujas, em quartos diferentes no andar de cima. Seus colchões estavam cheios de fezes, colchões encharcados de urina, fraldas espalhadas pelo chão sujas. Encontraram uma menina de aproximadamente 5 a 6 meses deitada de costas na cama, coberta de fezes, e ela usava apenas uma fralda. Além disso, havia uma carcaça de um cachorro e de um gato sem vida naquele local. Isso mesmo vocês ouviram. Ela também viu ali, depois, que aquela cena era terrível, ela precisava chamar a polícia. O tenente Gregory Gilmore tentou abrir a porta da casa. Uma das portas ele conseguiu só forçar um pouquinho, porque tinha quase 1 metro de lixo fechando a porta. Isso mesmo. Vocês vão olhar pelas fotos, a cozinha, os quartos. Onde dormia esse povo? Uma casa de 3 quartos, uma casa de 2 andares.
As crianças foram removidas imediatamente e levadas para um hospital. A criança de 5 a 6 meses, o tônus motor também estava subdesenvolvido. Ela não se movia na mesa de exame do hospital, como a maioria das crianças da idade fazem. Em vez disso, ela estava deitada com os braços estendidos ao lado do corpo. A parte de trás da sua cabeça já era totalmente plana, achatada. Ela não emitia nenhum som verbal quando examinada, ao contrário dos bebês dessa idade. O Dr. Falk opinou que a criança havia sido negligenciada significativamente. E essas crianças nunca foram registradas, nunca tiveram nome. Então, o hospital acabou dando o nome para essa criança de Dina, e ela foi internada ali para exames complementares. Ela não tinha nenhuma infecção, ossos fraturados ou fraturas curadas. E lá a outra criança, Lisa. Então receberam o nome pelo hospital de Lisa e Dina. A Lisa e a Dina foram colocadas sob tutela do Estado e até melhoraram fisicamente. E a Lisa acabou sendo adotada. De acordo com o pai adotivo da Lisa, ela estava andando 2 semanas após, em 3 de setembro, a menina de 3 anos. A equipe do serviço social do escritório de Wentzville se reuniu com a Erika e com o Raymond Rivera. De acordo com a investigadora do serviço social, do DCF, que é esse departamento que cuida de crianças, ele disse que as crianças seriam colocadas sob tutela do Estado e disse que a Erika parecia muito calma na entrevista e a única coisa que ela perguntou foi sobre o gato dela. Ela tinha um gato. A Erika se referiu a Lisa como isso várias vezes durante aquela reunião. Isso é como ela falava da filha dela. A equipe perguntou sobre alguém chamada Michelle Ridway. A Erika disse que a Michelle Ridway era uma amiga fictícia que ela criou no Facebook. Ela fez isso para explicar a presença constante de 2 crianças na casa. O Rivera disse que ele nunca soube que haviam 2 crianças, filhos dela e dele, morando no andar de cima. Ele ouviu barulhos e viu uma única vez a criança de 3 anos. Mas a Erika disse que ela estava cuidando do filho pequeno de uma amiga, porque essa amiga trabalhava muito. E foi só isso que ele viu. Não entendo como ele não percebeu tudo isso. Uma dessas crianças estava na casa há 3 anos e isso não chamou a atenção dele que havia algo errado dentro da história. A Erika disse, tanto para o Rivera como para os filhos dela, que ela estava cuidando da filha dessa amiga. Mas as crianças dela disseram que elas nunca viram as demais crianças que ficavam no sótão da casa. Elas nunca foram registradas, como eu falei antes. As 2 crianças que viviam no sótão viviam em condições precárias. Elas estavam cobertas de vermes e a casa onde estava tão suja, que o colchão onde as crianças estavam deitadas estava afundado, assim no meio. Gente, eu estou falando aqui de 2 crianças, uma de 5 a 6 meses e outra de 3 anos, que nunca tomaram banho. Isso mesmo. Essas crianças, obviamente, foram removidas imediatamente. Um policial, Bill Walsh, um policial veterano de 20 anos, ele disse que acreditava ter visto de tudo na carreira dele, mas isso o traumatizou completamente. Ele disse que quando a Erika apareceu naquele dia no interrogatório, quando eles avisaram para ela que as crianças foram removidas, ela não perguntou em momento algum sobre as crianças para ele. E novamente ela quis saber do gato dela, se o gato, ela estava preocupada que o gato fugiu na hora que a polícia chegou. Ela disse também uma coisa quando a polícia chegou para o filho dela de 10 anos, abre aspas, não acredito que você fez isso comigo, fecha aspas. Ou seja, ela sabia que o que ela fez era algo errado. E ela estava repreendendo o filho dela, porque ela sabia que por causa dele, vamos dizer assim, a polícia chegou até ela. Essas crianças, quando chegaram na clínica, elas foram examinadas pelos médicos ali. Eles disseram que a criança de 3 anos, ela estava tão assustada, ela não falava, ela emitia sons. Isso mesmo. As crianças nunca aprenderam a falar, elas não haviam se desenvolvido como uma criança normal. Elas estavam apavoradas quando abordada por estranhos e que a menina de 3 anos, ela se dobrou, fechou o corpo dela com medo. Ela não fez contato visual em momento algum com os médicos. Ela se balançava muito, o cabelo dela não estava penteado.
Como falei antes, o tônus muscular da Lisa era dado como pastoso, ou seja, muito fraco, o que indicava que ela não usava os músculos. E também foi demonstrado pela dificuldade da Lisa em manter o corpo ereto. Ela também tinha muitas assaduras. Ela emitia apenas sons guturais. A doutora Fork identificou que a Lisa havia sofrido uma profunda negligência que resultou em consequências físicas, emocionais e de desenvolvimento. E ela considerou também que a criança poderia sofrer de um transtorno de espectro do autismo. O médico reconheceu que o balanço do corpo, a falta de contato visual, o atraso na fala, nas habilidades de linguagem, mudez, algumas vezes isso também pode ser sintomas do autismo. Aí vocês pensam que vocês já ouviram de tudo. Vocês não ouviram a metade. O cachorro encontrado na casa estava muito magro, com crostras, cicatrizes em grandes áreas, sem pelos, seus olhos estavam fundos, o cachorro estava infestado de pulgas, o gato também tinha muitas pulgas. Os 2 animais foram levados para o abrigo de animais, onde foram tratados contra pulgas, levados ao veterinário no dia seguinte e foram adotados. O pior vem agora. Sentem-se. Um mandado de busca foi executado na casa da Erica Murray em 10 de setembro de 2014 pela polícia de Blackstone. Os policiais procuravam evidências sobre a identidade dos filhos mais novos e sua ascendência. E eis que eles se chocaram ao descobrirem os restos mortais de 2 bebês e um cachorro no armário de um dos quartos, sem vida. Outro quarto, encontraram os restos mortais de uma outra criança dentro de uma caixa no armário. 3 corpos de bebês foram encontrados na casa. O advogado da Erica alegou que as crianças nasceram sem vida e não havia por que falar que ela tirou a vida deles. O teste de DNA mostrou que a Erica e o Rivera eram pai de todos os bebês encontrados sem vida. Ela havia dado à luz secretamente a 5 bebês, segundo ela, sem que o Rivera soubesse que ela esteve, por qualquer momento, grávida. Acho difícil acreditar nela. Ele alegou que ele não sabia. Nunca soube que ela teve todas essas crianças. Ele ameaçou deixá-la várias vezes se ela se socializasse e se ela tivesse mais filhos. O que levou depois a juíza a acreditar que o medo dela perder o marido foi maior, que ela escondeu todas as demais 5 vezes que ela ficou grávida. A Erica disse que ela tinha muito medo de abandono, mas não li nada no processo que justificasse esse medo de ser abandonado que ela tinha desde pequena. Um dos bebês, como falei, ele foi encontrado dentro de uma mochila, dentro de um armário. E no andar de cima, os outros 2 bebês foram descobertos em outro armário do quarto, aonde os filhos dela compartilhavam. Isso mesmo, os filhos não sabiam que tinham 2 bebês dentro do armário. E o cheiro, gente? Ninguém percebeu. A Erica disse que uma das crianças nasceu sem vida, mas que de verdade ela não lembrava se algum dos 2 outros bebês sobreviveram por algum período de tempo ou não. Como ela não lembra? Ela deu à luz a todas essas crianças dentro da banheira. As 2 crianças que ela tinha, que vivia dentro da casa, não sabiam desses bebês. E dessas 5 que ela teve, 3 não estavam mais vivas. As 2 sobreviveram, Lisa e Dina, e ela estava naquele estado que eu mencionei. Ela disse que o Rivera nunca soube disso. E ela disse que ele também nunca sentiu nenhum cheiro na casa. Gente, isso é inacreditável. O Dr. Edersheim considerou e descartou o transtorno de personalidade antissocial. Eu não sei como, para mim ela é uma psicopata. O médico descreveu essa condição como uma constelação de sintomas muito especificados e bem reconhecidos, que é caracterizado por problemas de regras, sadismo em relação a animais, a falta de empatia. Gente, como? Tudo isso aí não faz parte da psicopatia? Eu estou sem entender. Ela foi submetida a testes de personalidade. Aí outro médico, o Dr. Frank de Cataldo, ele é um psicólogo forense, ele relatou uma série de 6 testes psicológicos com a Erica. No teste de inteligência, ela obteve um QI, um quociente intelectual, de 84, o que a colocou na faixa média-baixa em comparação com os adultos da idade dela. Os resultados do teste de raciocínio perceptivo ficaram dentro da faixa limítrofe de deficiência intelectual. Então, ele determinou que ela tinha uma deficiência intelectual. Ela tinha uma memória de curto prazo, muito fraca. Sua capacidade de trabalhar com estímulos
visuais de maneira eficiente e precisa estavam ali na faixa média. Ele diz que ela era vulnerável a ficar confusa e esquecida. Em termos de funcionamento do humor, a Érica teve uma pontuação significativamente mais alta do que a maioria dos participantes de testes, que ali provaria que ela teria uma depressão, estresse e ansiedade. O teste também mostrou que ela tinha uma autoestima baixa. Ela era muito passiva, ela tinha uma relação de codependência patológica com o Rivera. O Dr. de Cataldo opinou que a Érica, pelo medo e pela ansiedade, também preenchia muitos critérios para transtorno de personalidade esquiva e alguns critérios para transtorno de personalidade codependente. Como falei, eles disseram que ela sofria de um medo excessivo de rejeição. Ela temia que o Rivera abandonasse. Seu medo de rejeição, aliado à baixa autoestima, fez com que ela não tivesse mais contato com o mundo externo a não ser ele. Ela não via a família há anos e só falava pelo telefone com eles. E ninguém nunca soube dessas outras 5 crianças. A doutora Lisa Rockhill, ela é uma psicóloga clínica e também forense. Ela avaliou o estado psicológico da Érica e concluiu que a Érica não estava fingindo ou exagerando nada. Ela opinou que o relacionamento da Érica e do Rivera, ele exercia sobre ela um controle coercitivo, que ela sofria de abuso psicológico, emocional, econômico, controle financeiro e tudo mais. O Dr. Fabian Salé, único psiquiatra, ele testemunhou pela acusação. E eu concordo com ele 100%. Ele opinou que a Érica não sofria de nenhuma doença mental. E ela nunca sofreu em momento algum da sua vida. Embora, sim, ela tenha alguns déficits de atenção e alguns déficits em certas áreas. Mas isso não chega a um nível de diagnóstico de deficiência intelectual. O Dr. Salé sugeriu um diagnóstico de transtorno de personalidade inespecífico, com traços de natureza antissocial. Ou seja, ele acredita que ela apresenta traços de psicopatia, ou seja, ela é uma psicopata. A juíza não deu crédito ao depoimento do Dr. Salé. Ela concordou com os demais psicólogos forenses, mas não com o psiquiatra. A doutora Judith, ela testemunhou pela defesa. Ela concluiu que uma combinação de déficits pré-existentes e sobrepostos combinaram para que tudo produzisse um estado mental onde o pensamento e a tomada de decisões dela estariam comprometidas. Isto fez com que o julgamento dela fosse um julgamento não habitual, ou seja, ela não batia bem da cabeça. É isso que eles estão querendo dizer, traduzindo. Acontece que o quociente intelectual, o QI, relativamente baixo da Érica, tudo bem, apresentava ali que a moça não era das mais inteligentes, mas isso não chega a formar um diagnóstico mental que ela não é uma doente mental. Não, ela tem déficits. Isso todo mundo sabia, mas e daí? Quantas pessoas têm déficit de atenção ou déficit em alguma área da vida? Isso não faz de você uma psicopata? Enfim, a personalidade esquiva dela, né, como foi falado por alguns dos profissionais, foi o que levou a Érica a agir da maneira como ele agiu. Ou seja, eles desculparam tudo que essa psicopata fez. Tudo. Nos papéis da corte estava escrito que havia lixo empilhado contra a porta com vários metros de altura, que impedia de abrir a porta completamente, que a polícia viu fezes humanas nas paredes, que haviam montes de fraldas sujas no quarto onde os filhos dela, né, a Keila e o Nicholas, dormiam, bem como a presença de fezes espalhadas pelo quarto, pelo chão, bem como os encontrados em todas as áreas da casa. A casa, gente, ela estava tão infestada de insetos que a casa foi considerada um perigo iminente e imprudente para uma criança sobreviver. Vocês lembram do caso dos Turpin? A Casa dos Horrores, né? Aquela família que submeteu aquele monte de filho a tudo isso. Eles pegaram prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. E olha que nenhum feto foi encontrado sem vida lá. Por isso que eu digo que essa casa aqui é pior do que a casa do Turpin. A verdadeira questão envolve uma decisão se a Érica Murray ela teve uma conduta intencional ou apenas imprudente. A juíza considerou que a evidência de deficiência mental apresentada contra a Murray a desconsiderou substancialmente,
de qualquer lesões contra os bebês encontrados. Ou seja, ela acredita que a psicopata da Erica Murray, sim, ela tinha déficits, ela agiu dentro da inteligência do que ela tinha e que o que ela fez não chega a ser considerado um crime terrível, mas uma negligência. A juíza considerou a opinião dos peritos forenses, o Dr. de Cataldo, o Rothschild, o Edersheim, mas não considerou o testemunho do Salé, o psiquiatra. Então, segundo ela, com base nos testemunhos, nas evidências credíveis, bem como as observações do caso, ela achou que a Érica não batia bem na cabeça. E ela agiu de acordo com o que ela estava lidando naquele momento. E que ela sofreu de uma combinação de déficits pré-existentes, sobrepostos, que produziam um estado mental que comprometeu seriamente o seu pensamento e a sua tomada de decisões e a capacidade de processar o que estava vivendo. Essa condição mental fez com que ela se acostumasse completamente com tudo ao redor, a sujeira, o mau cheiro, os corpos, impedindo-a de reconhecer a gravidade das condições na casa ou exercer um julgamento que uma pessoa normal agiria, achando que aquele lixão todo, essas condições, apresentavam riscos para ela, por Rivera e para os filhos. Então a juíza acreditou que todos esses déficits de processamento a impediram de tomar decisões lógicas e adequadas. Isso mesmo. Eu não entendo a que ponto que ela chegou e eles ainda acreditam que ela não sabia muito o que era certo e era errado. Como que ela não sabia? Ela escondeu 3 corpos dentro da casa. 2 dos corpos das crianças estavam vestidos e um tinha muito cabelo, mas até aí muita gente nasce com cabelo, bastante. Mas se seu filho nasceu sem vida, por que a criança estava com fraldas e roupas? Eu tenho certeza que 2 crianças ali nasceram vivas. E pelas condições que ela expôs essas crianças não tiveram chance de vida. E elas acabaram ali perdendo a vida delas por causa da forma inadequada, inepta, por causa dessa psicopata, que achava que o que ela estava fazendo era normal. Ela cuidava bem das 2 outras crianças, de 10 e de 13, cuidava, mas não do restante. Agora, o que me deixou revoltada foi que o serviço social havia, no passado, recebido uma denúncia de negligência. Houve uma reclamação também de lixo se acumulando fora da casa. Mas isso, gente, não deu em nada, porque não tem nada no serviço social que eles foram lá. Eles foram, mas eles disseram que quando eles foram lá, eles não acharam nada de anormal. Gente, eu não acredito que eles foram. A casa foi descrita como um lixão. Só para vocês terem ideia, essa casa não pôde ser salva. Essa casa, depois de ser limpa, não conseguiu ficar. Por quê? Porque a cidade, né, o órgão responsável pela cidade, teve que mandar destruir a casa. Isso mesmo, gente. Eles destruíram a casa por causa do mau cheiro. Não havia condições de nenhuma pessoa habitar dentro daquela casa. E por causa disso, essa casa teve que ser destruída. Então, como ela não pôde ser acusada pelas 3 crianças encontradas sem vidas, porque a juíza entendeu que o promotor não trouxe provas suficientes provando que ela tirou a vida daquelas 3 crianças. E o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, o promotor que tinha que provar que ela tirou a vida das 3 crianças. Eles descobriram que haviam 3 crianças falecidas lá dentro, mas não tinha como provar que ela tirou a vida das 3 crianças. Então, ela não pôde ser acusada por isso. Ela foi acusada somente por negligência com os 2 filhos ali, né? Por crueldade de animais e tudo mais. E agora vocês não vão acreditar, gente. Ela poderia pegar até 15 anos de prisão, mas a juíza, considerando tudo, decidiu aplicar para ela apenas de 6 a 8 anos de prisão. Isso mesmo. E ela já estava presa há 5. Então ela ficou ali depois da sentença dela só mais 1 aninho e meio presa e saiu fora. Por Rivera, ele pegou apenas 4 anos de prisão. Aí ele foi libertado imediatamente, porque ele já tinha passado 5 anos preso. Então, quando foi dada a sentença, ele saiu. Gente, eu acredito na teoria da acusação que ela sabia que tinham 2 crianças vivas. Senão aquelas crianças não estavam vestidas e de fraldas. Você vai pôr uma fralda numa criança que nasceu sem vida? Ou seja, os bebês foram encontrados naquela situação porque eu acredito piamente que ela, por causa da negligência, deixou aquelas crianças naquele estado. O que aconteceu com os filhos dela?
O menino Nicholas e a menina Kayla, 10 e 13, foram mandados para viver na casa dos avós paternos. As outras 2 crianças foram adotadas. A Erika nunca mais vai poder ter contato com nenhuma criança com menos de 10 anos. Eu não tenho notícias se ela voltou depois da prisão a ter contato com os filhos dela. Não tenho nada a respeito disso, né? E a casa que era da cunhada dela, né, da irmã do Rivera, foi destruída. Então a mulher ficou ali também no prejuízo. Enfim, essa é a história de hoje. Eu não acredito em um minuto sequer que essa mulher esteve mentalmente doente. Ela é uma psicopata, com certeza. Psicopatia não é doença mental, tá? Uma pessoa psicopata é punido como uma pessoa normal. Então, é esse o caso de hoje. Eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas para o psicanalista Gustavo Negreiros, que tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar o canal dele aqui, o link na descrição, para quando vocês terminarem de verem esse vídeo, vocês irem até o canal dele. Assistirem os vídeos, são maravilhosos, ele tem séries inéditas. E aqui eu vou estar fazendo umas perguntas em relação a este caso. Vamos lá. Gustavo, você acredita nas teorias dos psicólogos forenses que disseram que porque a Erika sofria de déficits cognitivos pré-existentes de longa data, isso a impediu de processar informações e formular soluções lógicas? Olá pessoal, sou Gustavo Negreiros, seu psicanalista favorito, e é um prazer estar aqui para discutir, comentar, dar um pouco da minha opinião sobre esse caso. Eu sou muito honrado pelo convite da doutora Sandra. Bom, e para começar, essa primeira questão é muito interessante, porque o processo de tomada de decisão, seja racional ou irracional, é uma resposta totalmente conectada a valores, preferências e crenças de identificação pessoal. O que me impede de roubar alguém é que roubar vai contra os meus valores, e não porque há ausência de oportunidade para fazer o contrário. Então, sujeitos com valores diferentes recuam ou avançam mediante as chances ou riscos devidamente calculados. Déficits cognitivos não são suficientes para justificar essas ações em nenhum grau, até porque tais déficits teriam que ser pontualmente avaliados e medidos para entender o seu alcance na amplitude de tudo que ela fez, que envolve abandono, negligência, homicídio e desrespeito à vida humana. Se você olhar para todos esses critérios, você vai perceber um ponto muito em comum aqui: uma total ausência de empatia. Você acredita que a maneira como ela vivia naquela sujeira era considerado normal para ela? Ela não via que isso era errado e que isso colocava em risco a vida dela e todos na casa? Porque a juíza acreditou que ela não tinha noção desse perigo. É possível que ela se habituou à sujeira, perdendo qualquer sensibilidade ao estado deplorável da sua casa. Com base na minha experiência em casos de acumuladores extremamente compulsivos que se veem sobrecarregados de pertences aos quais se recusam a descartar, a bagunça, a sujeira e a insalubridade são percebidos como uma extensão desses bens e não como um problema. No caso da Erika, eu acredito que a inclinação era parecida. Ela acumulava sujeira e bagunça, pois isso garantia segurança e proteção. Então, quanto maior a desordem, mais consolidada essa sensação de abrigo incorruptível. É como construir uma prisão, só que nos seus próprios termos. Eu duvido que a Erika visse a casa como um perigo para si mesma, mas é plausível que ela enxergasse no ambiente uma espécie de armadilha letal para seus filhos. Eu vou dar um exemplo para que vocês consigam ter uma percepção em cores disso. Pense agora em uma casa de 2 andares com uma escada enorme e comprida. Então, eu como adulto, você como adulto, sabe que não corre nenhum risco ao subir, ao descer, ao passar em frente. Mas se você tiver um menor, você sabe que eles são desprovidos de atenção consciente, coordenação motora amadurecida e raciocínio lógico, e que eles não estão em uma posição de igualdade nas proximidades desses degraus. Ou seja, não há possibilidade alguma de permitir que algum menor fique por ali sem supervisão. No mínimo, seria irresponsável deixar o menor solto ali na frente, porque qualquer coisa poderia acontecer. Então, a menos que a negligência explicasse uma falta de ação, a ausência dela implica em uma motivação. Nesse caso, de deixar o menor ali em frente à escada, porque eu espero que algo realmente aconteça com ele. Ela se referiu a uma das crianças como isso. Por que ela teve esse distanciamento ao referir-se
a um dos bebês como isso. E aparentemente ela tratava as outras 2 crianças com carinho. Apesar que não posso dizer que isso seja um carinho, você deixar suas 2 filhos vivendo dentro de um lixão. Olha, o que ela disse é a tradução perfeita das emoções e sentimentos dela a respeito do bebê. Isso. Nesse caso, o bebê era apenas um objeto, não uma pessoa. E nesse caso, o objeto para ela era puro substantivo. No nosso dia a dia, os objetos estão onde estão porque deixamos. Eles são usados e eventualmente descartados quando não são úteis, e na ausência de qualquer utilidade, eles ficam armazenados em uma gaveta, um armário, um quarto, esperando o momento em que serão jogados fora. O amor é uma construção. Antes mesmo de nascer, uma mulher começa a desejar seu filho. Tijolo por tijolo é colocado durante a gestação, parto e criação. É importante lembrar que não é uma estrada igual para todos, mas é uma estrada que todos acabam percorrendo. O amor começa de algum lugar, se eu permitir e se eu quiser. Uma, ela sabe que não nasceu viva, mas que as outras 2 ela não lembrava. Você acredita que ela não tem memória disso? Ou ela estava tentando se livrar de uma condenação? Se ela esqueceu, é mais provável que quis esquecer. Existe um mecanismo de defesa chamado supressão. Nele, eu opto por me desligar de memórias que me incomodam, seja pela dissonância cognitiva ou simplesmente por causa da conveniência. O bloqueio de memórias parte de uma decisão minha para sustentar o meu querer de agir como se nada tivesse acontecido. O psiquiatra Dr. Salé disse que ela não tinha problema mental algum. Ela tinha um QI baixo, mas isso não afetaria a forma dela lidar com situações em que ela se via. Você acredita na teoria do psiquiatra, que ela não tinha problema mental nenhum? Ou você acredita na teoria dos outros 3 psicólogos forenses que acreditaram que ela tinha um problema mental, mas que era causado por um déficit de atenção e outros déficits motores e um monte de déficits, como eu expliquei aqui antes? O que você acha deste caso? Eu acredito plenamente na teoria do psiquiatra. Ela sabia o que estava fazendo, ela sabia o que queria e o que deveria tirar do caminho caso atrapalhasse ou causasse um leve incômodo. A Érica encontrou um meio de evitar a responsabilidade e a consequência por suas ações. Ela só pensou em si mesma, ela só olhou para si mesma do começo ao fim dessa história. Não há um indício aqui que indique o contrário. Ela não parece ter perdido uma refeição, então ela era capaz de se alimentar, ela era capaz de ter um marido, mas ela não era capaz de cuidar dos seus próprios filhos e ser responsável por seus falecimentos? Pessoalmente, achei o desfecho dessa história trágica, porque onde está a justiça? Na minha perspectiva, a resolução desse caso é o pior tipo de pesadelo para qualquer vítima de um crime tão cruel. E eu, é claro, gostaria de aproveitar e fazer uma indicação super especial para você. Confira a história A Rede de Mentiras, no caso a mamãe disse que eu não vou voltar. É esse caso que está aparecendo aqui. E é uma história perturbadora que você vai ficar horrorizado com a quantidade de reviravoltas tão descaradas que se seguem minuto a minuto nessa investigação especial que eu produzi. Eu espero que você confira e que você goste também. E vocês acreditam, pessoal, que o marido dela disse, o Rivera, que ele nunca sentiu nenhum cheiro e ele nunca subiu no andar. Ele nunca foi no andar da casa ver isso, porque ele era proibido pela esposa. Ele era proibido de ir no andar onde as crianças estavam. Então ele não sabia que os 2 filhos dele, de 13 e de 10 anos, viviam naquelas condições. Gente, mas como? Isso aqui não é uma mansão. Isso aqui é uma casa de 3 quartos, 2 andares. Como que ele não sabia em que condições que viviam os 2 filhos dele? Ele disse que ele não sabia. E onde que ele comia? Vocês viram a cozinha? Vocês viram o banheiro? Tá, vamos dizer que eu duvido, ele não sabia a existência dessas 3 crianças, os corpos lá dentro, e nem dessas 2 outras. Mas e a sujeira dentro da casa? Ele não sabia. Ele disse que não. Ele não sabia de nada. Ele não era permitido ir no andar que as crianças ficavam. É esse o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês. A Érica Murray, ela teve algum problema mental? Ou vocês acham que ela simplesmente é uma pessoa que se safou da justiça? Porque para mim foi isso que aconteceu.
É o caso de hoje. Se vocês gostaram, deixe o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Dê um pulinho no canal do Gustavo agora. Até mais e nos vemos.